Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento. E esse vídeo aqui é uma segunda aula de um curso de Psicologia Social, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre métodos de pesquisa em psicologia. Para começar a falar um pouco sobre métodos de pesquisa, eu queria primeiro responder a essa pergunta aqui, que vai falar um pouco sobre a diferença entre a psicologia e o senso comum. Quando a gente fala sobre o senso comum, tá? A gente está falando em relação ao tipo de conhecimento que é baseado em relação a crenças populares, tradições e também experiência das pessoas, tá? Um exemplo de um senso comum, que é muito comum dentro da nossa sociedade, é o exemplo onde que a gente fala, onde que tomar chá de boldo melhora em relação à digestão, tá? Recentemente eu descobri que pessoas tomam chá de boldo também para poder melhorar questões relacionadas quando a pessoa bebe, não esqueci o nome agora, tô gravando esse vídeo de madrugada, então não tô funcionando muito bem, tá? Mas a pessoa quando ela tá com ressaca, tá? Então as pessoas utilizam o chá de boldo como uma erva medicinal para poder tratar quando elas estão com sintomas de má digestão, dores no estômago e também quando elas estão de ressaca, tá? Então esse aqui é um exemplo de um conhecimento do senso comum que veio de uma tradição muito anterior, né, em relação à nossa sociedade atual, onde que as pessoas elas não tinham, né, sistema de saúde ou farmácia, eles utilizavam o chá de boldo para poder tratar questões relacionadas à má gestão, tá? Outro exemplo é em relação ao mastruz com leite, no qual pessoas utilizavam o mastruz com leite para poder lidar com alguns sintomas ali que estavam relacionados a questões de vermes e parasitas, tá? E hoje em dia a gente sabe, né, por meio de pesquisas, que sim, né, o mastruz com leite ele consegue, né, tem um fator ali que é antiparasitório, né, e vermífugo em relação a alguns parasitas, tá? E não só isso também, né, vocês já devem ter ouvido falar em relação à ideia de que se você pegar friagem, você vai aumentar suas chances de ficar gripado, tá? Na verdade, isso aqui não acontece, porque a gripe, né, é uma doença ocasionada por vírus, tá? Então, o frio em si, ele não influencia se você vai ficar gripado ou não, tá? O que pode acontecer é que pessoas, quando elas estão expostas ao frio, né, geralmente elas vão ficar num clima um pouco mais seco, tá? Então as vias respiratórias, né, tanto a garganta quanto o nariz, geralmente vão ficar um pouco mais ressecado, né? Ficando mais ressecado, aumenta a possibilidade de inflamação e a inflamação, né, torna que mais possível que o vírus se hospede no corpo das pessoas, tá? Não sou médico, mas enfim, né? Uma possível associação em relação ao frio e o vírus, tá? Mas o frio em si não causa a gripe, né? O que causa a gripe é o vírus, ok? Então o conhecimento que foi passado de geração em geração, né, que faz parte da nossa tradição, mas que está de certa forma impreciso também, tá? Outro conhecimento que também não está tão preciso é em relação à vitamina C, no qual as pessoas acreditam que quando elas estão gripadas, se elas tomarem, né, cápsulas de vitamina C, elas vão melhorar, né? O que também não vai acontecer, tá? Então, a vitamina C, no geral, ela é uma vitamina que tem um fator preventivo em relação à gripe, tá? Mas ela não consegue combater os sintomas da gripe. Então, não adianta nada tomar vitamina C depois que você já está gripado, tá? Existem outros medicamentos que vão ser muito mais eficazes do que a vitamina C, tá? Mas se você não está gripado, você quer prevenir a possibilidade de você ficar gripado, a vitamina C, né, é uma vitamina que vai te ajudar nessa questão, ok? E aí, outro tipo de conhecimento que a gente vai ver que também não está tão preciso assim, é em relação à ideia de que se você usar o celular na chuva, você vai aumentar as chances de ser atingido por um raio, tá? Também, esse aqui é um mito que foi espalhado popularmente, de que talvez o celular, né, por questões das ondas, né, eletromagnéticas que ele, enfim, transmite ou recebe, isso poderia atrair raios, o que é um grande mito, né? Os raios eles vão ser atraídos geralmente por objetos metálicos, principalmente objetos que estão em grandes altitudes, tá? Se você for atingido por um raio quando você está mexendo no celular, é a mesma probabilidade de você ser atingido por um raio quando você não está mexendo no celular, ok? E um outro mito também, né, que a gente tem na nossa sociedade é a ideia de que se você for queimado por uma água viva ou uma caravela, né, as pessoas elas precisavam urinar na parte queimada para poder tratar do ferimento, que também é uma grande mentira, tá? Então, se você já foi para praia, você já foi urinado ou mijado ali por uma pessoa porque você acreditou que a urina iria tratar aquela queimadura, eu sinto muito por você, tá? Mas não, tá? Pelo amor de Deus, gente, não deixe as pessoas mijarem em você na praia, ok? Então, para poder finalizar esses exemplos aqui em relação a conhecimentos do senso comum, tá? A Kelly Key, né, ela ficou famosa, não ficou famosa, né, mas ela voltou a ficar famosa quando ela divulgou que ela estava tomando iodo, né, durante a gestação para poder aumentar o QI do bebê. Vocês acham que isso faz sentido, tá? O spoiler é que até que faz, mas não totalmente, tá? Porque esse estudo aqui que está nesse slide, né, que tá aqui a referência nesse slide, ele mostrou que de fato, né, o iodo ele tem uma possibilidade de aumentar
pelo menos um pouquinho ali o QI dos bebês, mas é tão insignificante que às vezes não faz nem sentido você, né, investir em ficar tomando um tratamento baseado em iodo para poder aumentar esse QI, porque não é tão significativo assim, tá? Então, é um conhecimento que parece absurdo, né, que provavelmente vem de uma questão popular, né, de uma tradição ou de experiências pessoais, mas que quando a gente olha do ponto de vista científico até que faz sentido, tá? E aí, né, eu faço a pergunta para vocês, né, o conhecimento do senso comum, ele é confiável, tá? Então a gente viu alguns exemplos onde que a gente teve conhecimentos que de certa forma estavam precisos, né? Então algumas ervas medicinais, o uso de iodo, né? Porém, alguns outros conhecimentos que não são tão precisos assim, tá? Mas o outro ponto que o senso comum acaba, enfim, influenciando de forma muito negativa é em relação aos preconceitos e algumas crenças de algumas pessoas, tá? Então, por exemplo, a ideia de que pessoas, né, brancas, né, são superiores a pessoas negras é muito baseada em relação a essas crenças, né, que são passadas de tradição em tradição e que não tem fundamentação científica, tá? Outro exemplo seria em relação à xenofobia, né, no qual, por exemplo, durante a Covid-19, né, muitas pessoas começaram a tratar com hostilidade as pessoas asiáticas porque elas acreditavam, por algum motivo, de que pessoas asiáticas elas tinham vírus dentro dela, né, e elas tinham que ficar longe das pessoas asiáticas, tá? E também questões relacionadas à LGBTfobia, tá? Então, os preconceitos e a violência que algumas pessoas que são da comunidade LGBT sofrem geralmente são pautados justamente nessas crenças, né, que vem de uma tradição muito antiga, uma tradição mais conservadora, né, que também não tem base científica por trás, ok? E por conta disso a gente vai ter situações como essa, né? Então, de uma mulher que ela acredita que a empregada dela é um lixo simplesmente porque, né, a empregada dela é negra, é uma pessoa que está num cargo que é inferior ao dela, né? Ou, né, os casos de violência com pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, tá? Então, só para retomar, tá? O senso comum é um tipo de conhecimento que ele é baseado nas crenças populares, tradições e experiências pessoais das pessoas, tá? Ele pode ser influenciado em relação a crenças, preconceitos e o que a gente chama de vieses cognitivos ou heurísticas, e é uma fonte de conhecimento que ela não é confiável, tá? O contraponto em relação ao senso comum é o conhecimento científico, que tem como principal objetivo fugir do senso comum, tá? Então, o conhecimento científico geralmente ele tem uma consciência em relação ao que é o senso comum, às suas limitações, né? E ele foge dessas limitações justamente para tentar produzir um conhecimento que ele é mais confiável, né? Que ele é mais próximo de um conhecimento verdadeiro, tá? A gente nunca vai chegar de fato no conhecimento verdadeiro, mas o conhecimento científico ele vai tentar criar métodos e estratégias, né, para tentar se aproximar cada vez mais desse conhecimento verdadeiro, de uma forma que ele não seja influenciado em relação a crenças, preconceitos, né, vieses, heurísticas e também, né, que seja um conhecimento que seja um pouquinho mais confiável, um pouquinho mais preciso também, ok? E aí, né, quando a gente pensa do ponto de vista social, né, a gente tem alguns discursos, né, que inclusive eles vão tentar se basear dentro de uma perspectiva científica, mas que na verdade não é bem assim, tá? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido a ideia de que os opostos se atraem, tá? E muitas pessoas que ouvem essa ideia, geralmente elas se baseiam na ideia de que, por exemplo, pensando em um conhecimento científico, né, quando a gente pensa na química, na física, existem elementos, né, que possuem cargas, né, e quando essas cargas elas são positivas, ou seja, elas são iguais, né, elas se repelem, né. O mesmo acontece quando as cargas elas são negativas, elas são iguais, elas também vão se repelir, né. Porém, quando as cargas elas são diferentes, ou seja, opostas, né, elas se atraem, tá. Então as pessoas elas muitas vezes elas tentam se basear em relação a esses conhecimentos que às vezes têm até um pé na ciência para poder justificar coisas que não necessariamente são científicas, tá? Outros tipos de formas de justificativa em relação a esse tipo de discurso seria justamente de que, por exemplo, se eu sou um tipo de pessoa que é um pouco mais caseira, né? Se eu ficar com uma pessoa que é diferente de mim, eu geralmente vou ser exposto a novas experiências, né? Vou sair da minha rotina e isso vai fazer com que eu me sinta mais atraído em relação a essa pessoa, tá? Porém, quando a gente vai olhar os artigos científicos, né, a gente vai ver que isso não acontece, tá? Que na verdade são os semelhantes que se atraem, tá? Então, o conhecimento científico, no geral, né, ele vai quebrar algumas ideias que às vezes parecem muito plausíveis, porém, não necessariamente elas são verdadeiras, tá? E o método científico ele vai tentar justamente tentar criar conhecimentos que sejam mais próximos dessa realidade que a gente consegue acessar através do método científico, tá? Existe inclusive um viés, né, ou uma heurística, né, que chama de viés de retrospectiva, que é justamente quando a gente tem uma tendência de acreditar que a gente sempre soube de uma determinada resposta, porém a gente só tem certeza que a gente soube dessa resposta depois do desfecho, tá? Quando a gente estuda psicologia, né, principalmente psicologia social, geralmente a gente acaba sendo muito suscetível a esse tipo de efeito, no qual os resultados de algumas pesquisas eles parecem muito óbvios, né? Porém eles só se tornam óbvios, né,
né, e claros e evidentes na cabeça das pessoas depois que as pessoas são expostas em relação aos resultados dessa pesquisa. Um exemplo, tá, é em relação à pesquisa do Norman Triplett, tá, que basicamente fundou em relação à teoria da facilitação social, né? A ideia de que pessoas, quando elas estão competindo com outras pessoas, né, que vai ser esse efeito de coação, elas vão apresentar um melhor desempenho do que quando elas estão competindo sozinhas, tá? Muitas pessoas que ouviram falar em relação a essas pesquisas, né, do Norman Triplett, em relação às pesquisas sobre teoria da facilitação social, geralmente eles fazem uma associação de que isso é um conhecimento muito óbvio, né? É óbvio que isso ia acontecer. Porém, né, isso só se tornou óbvio depois que a gente utilizou um método científico para poder testar de uma forma experimental para ver se isso de fato acontecia, tá? Outro exemplo também, né, seria em relação ao atentado de 11 de setembro, no qual depois que o atentado aconteceu, né, várias matérias investigativas e jornais de televisão começaram a tentar reunir informações que pudessem ajudar a entender o que aconteceu e por que aconteceu, tá? Então, por exemplo, né, os jornais eles começaram a detectar que, por exemplo, os terroristas, né, que estavam planejando esse atentado, né, eles chegaram no território dos Estados Unidos, né, o sistema de inteligência, né, agências de inteligência, né, como a FBI, por exemplo, eles tinham conhecimento da presença dessas pessoas no território dos Estados Unidos e principalmente que eles tinham ligação com grupos terroristas, tá? Isso inclusive chegou a ser dito para o próprio presidente da época em relação à presença desses terroristas no território americano, tá? E quando os canais jornalísticos, né, e as matérias, né, investigativas começaram a reunir essas informações, né, começou-se a criar todo um questionamento sobre, cara, isso estava muito óbvio do que ia acontecer, por que que o governo ou o sistema de inteligências não interviram para evitar essa tragédia? Sendo que, na verdade, o que a gente está sendo exposto aqui, na verdade, de fato, é um viés em relação à retrospectiva, no qual era impensável, né, que um atentado como esse, dessa proporção, fosse acontecer nos Estados Unidos. A gente não tinha precedentes em relação a um atentado como esse, mas quando a gente reúne as informações a posteriori, né, geralmente fica muito mais fácil de você explicar, né? E essa relação entre esses eventos, que são eventos isolados, né, começa a se tornar muito mais óbvias e muito mais previsíveis, sendo que na verdade elas não são, ok? Um outro exemplo em relação a como, né, esses vieses que a gente tem, né, podem influenciar em relação à nossa percepção do mundo é em relação a acidentes aéreos, tá? Então, ainda no exemplo em relação ao 11 de setembro, o que aconteceu foi que, depois que a gente teve, né, os acidentes com os aviões, muitas pessoas ficaram aterrorizadas com esse acidente. Inclusive, muitas pessoas pararam, né, de viajar de avião porque eles começaram a alimentar um medo muito grande de que o avião que eles fossem pegar também fosse cair, tá? E muitas pessoas começaram a optar para poder viajar de carro, tá? O que talvez não foi uma escolha muito acertada, porque quando a gente olha em relação ao número de acidentes que tivemos em relação a carros e principalmente ao número de óbitos, a gente vai ver que acidentes de carros no geral geralmente tem muitas mortes por ano, tá? Então esse gráfico aqui ele mostra basicamente a quantidade de mortes que, né, a gente teve no Brasil entre os anos de 2012 até 2023, tá? Então, em média, por ano, a gente teve 37 mil mortes, sendo que nos últimos 10 anos, né, nesses 10 anos que a gente tem esses relatórios aqui, teve mais ou menos 450 mil mortes, né? E quando a gente calcula as probabilidades da pessoa ser morta em um acidente de carro, a gente vai ver basicamente que essa chance é de 5,32%. Por outro lado, quando a gente pensa nos acidentes aéreos, né, a gente vai ver que as pessoas elas morreram, né, nos últimos 10 anos, pensando de 2024 até 2014, 35 pessoas em média por ano. Tá? Então, um número muito inferior. Tá? Nos últimos 10 anos, no Brasil, a gente teve 808 mortes registradas ocasionadas por acidentes aéreos. E quando a gente calcula a probabilidade de uma pessoa ser morta em um acidente aéreo, a gente vai ver basicamente que a chance dela morrer é de 0,0001%, ou seja, uma chance muito remota, tá? Então, o que acontece aqui é um outro tipo de viés ou heurística chamado de viés de disponibilidade, no qual a gente tende a valorizar algumas informações quando elas são mais recentes dentro da nossa memória, tá? Então, por exemplo, quando acontece um acidente de avião, infelizmente o Brasil passou por um acidente de avião recentemente, tá? Os canais de notícias geralmente eles ficam, né, disponibilizando e falando em relação àquele acidente vários e vários dias, às vezes por semanas, até mesmo meses, né, remontando em relação ao que ocasionou aquele acidente. Então, a proporção social que se toma em relação
um acidente aéreo é muito maior do que um acidente de carro, embora os acidentes de carro eles matem muito mais do que os acidentes aéreos, tá? E quando a gente é exposto em relação a toda essa repercussão de um acidente aéreo, geralmente a gente vai ficar com isso na cabeça, tá? E quando a gente fica com isso na cabeça, isso vai criar um maior terrorismo em relação à possibilidade de você morrer em um acidente de avião, embora as chances elas sejam muito ínfimas, né, de você morrer dentro de um acidente de avião, tá? Aviões, em geral, quando a gente olha as estatísticas, elas são os meios de transportes mais seguros que a gente tem para poder viajar a longas distâncias, tá? E enquanto algumas pessoas, né, elas vão optar por viajar de carro, que é um meio de transporte muito mais perigoso, na verdade, é um dos meios de transporte mais perigosos que a gente tem, pensando de uma forma de que carro a gente teria maior controle e uma maior segurança, sendo que isso não acontece, ok? Então a gente tem novamente aqui uma forma de mostrar como que o nosso raciocínio, né, a sua intuição, ela pode enganar a gente, tá? E aí, tá, respondendo a pergunta da aula, tá? Qual seria a diferença então de uma pessoa comum, né, uma pessoa que se baseia no senso comum, para uma pessoa que domina a ciência psicológica, tá? Quando a gente olha esse GIF aqui do Frajola, geralmente a gente tenta inferir em relação ao que ele está sentindo, tá? Então, por exemplo, as pessoas não podem dizer que ele está nervoso, que ele está ansioso ou que ele está sofrendo, inclusive, com pânico, né? Algumas pessoas podem até dizer que ele está viciado, né? Pode ser em café ou cigarro, tá? E por isso que ele está apresentando uma reação neurofisiológica ali, né? Uma reação fisiológica ali em relação a essa dependência química, tá? Porém, né? O que o Frajola está sentindo, só o Frajola sabe, tá? A gente não sabe dizer o que ele está sentindo de fato, ok? E, né, a gente tenta encontrar padrões em relação a esse funcionamento, tá? Outro exemplo em relação a como a gente pode ser enganado em relação às nossas percepções e à nossa intuição são em relação a essas ilusões aqui, tá? Se você olhar essas imagens, muito provavelmente você vai pensar que essas imagens elas estão se movendo, tá? E eu garanto que essas imagens elas estão paradas. O que acontece aqui basicamente é uma ilusão ótica que a gente tem, tá? Uma ilusão perceptual, no qual a gente tem um processo que é o processo de percepção visual, tá? E a gente vai ter um processo chamado de inibição lateral que vai influenciar em relação à percepção de movimento, tá? Então, a ativação de alguns neurônios relacionados à nossa percepção visual, né? Elas vão meio que inibir alguns outros neurônios, e quando isso acontece, quando a gente principalmente movimenta a imagem nessas imagens aqui, a gente vai ter uma ativação e inibição em relação a neurônios que estão um do lado do outro, e isso vai criar essa ilusão, né, de que esses objetos aqui eles estão se movendo, tá? Então, às vezes a gente pensa que a gente está vendo uma coisa, né, que parece ser uma coisa que funciona dessa determinada forma, mas na verdade isso não acontece, tá? O mesmo que acontece aqui com essas imagens, tá? Então, quando você olha uma primeira vez, parece que você está vendo uma coisa, porém quando você olha com um pouco mais de cuidado, você vai ver que na verdade são uma outra coisa, tá? São coisas diferentes aqui em relação ao que a gente pode perceber em relação a essas imagens. Então, eu convido vocês a pausar esse vídeo aqui e tentar descobrir o que de fato vocês estão vendo nessas imagens. E em relação à primeira imagem, eu garanto que é um livro, tá? E a gente também vai sofrer alguns efeitos de ilusão, né, que a gente vai chamar de pareidolia, tá? Então, existem alguns objetos que vão ter, né, padrões relacionados à forma, né, como esses objetos eles são feitos, que parecem muitos com o rosto. Tá? Então, por exemplo, se a gente olha esse aparelho aqui, a gente vai pensar, por exemplo, que tem um olhinho aqui, né, um outro olho aqui, tem um nariz e tem uma boca, tá? A gente olha para essas tomadas aqui, inclusive, a gente consegue extrair até informação emocional, né, do qual essa tomada aqui ela parece estar meio que com medo ou surpresa, enquanto essa tomada aqui ela poderia estar com raiva, por exemplo, ou essa xícara de café que ela poderia estar feliz, tá? Esse efeito de pareidolia basicamente também é uma ilusão perceptual, tá? No qual a gente tem dentro do nosso cérebro, né, uma estrutura chamada de área fusiforme da face, tá? Basicamente, dentro do nosso processo de evolução, a gente foi extremamente treinado para poder perceber faces, né? Perceber faces e também extrair informações relacionadas a emoções dessas faces, tá? Como a gente tem uma estrutura específica em relação a esse reconhecimento, quando a gente vê, né, imagens, objetos que têm, né, aspectos que se assemelham à face, geralmente a gente consegue extrair essa informação de face, sendo que na verdade não tem uma face ali e também não tem uma determinada emoção ali, tá? Então basicamente é o nosso cérebro enganando a gente em relação à percepção do mundo real, tá? De um fenômeno que é um fenômeno objetivo, de que existem esses objetos eles não têm emoção, eles não têm uma face, porém a gente percebe como se eles tivessem uma face, ok? E aí, né, essa pesquisa aqui foi uma pesquisa muito interessante no qual o grupo de pesquisadores eles apresentaram um vídeo no qual tinha algumas figuras geométricas que elas se moviam durante a tela, tá? Esse vídeo, inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, onde
as pessoas quando elas assistiam esses vídeos, né, elas geralmente inferiam em relação a várias intenções e sentimentos em relação a essas figuras geométricas, tá? Porém, não existia intenção, não existia sentimentos, porque o que a gente está vendo basicamente são figuras geométricas, tá? Porém, como o nosso cérebro ele é treinado para tentar encontrar relações de causa e efeito em relação a todas as coisas que a gente vê à nossa volta, tá? A gente geralmente tenta encontrar essas relações de causa e efeito e principalmente tentar explicar, né, um determinado fenômeno, né? Encontrar uma explicação plausível, mesmo que essa explicação possível, ela não seja realista, né? Ela não seja baseada nessa realidade. Então, quando a gente vê figuras geométricas se movendo na tela, a gente está vendo figuras geométricas se mexendo na tela. Elas não possuem intenção, elas não possuem sentimento, porém o nosso cérebro ele geralmente vai tentar inferir que existe um sentimento e uma intenção ali nesses objetos, tá? E aí, né? Com todos esses exemplos, né, fica perguntando lá, então, se os nossos sentidos e a nossa intuição, o nosso modo de pensar engana a gente, né, como que a gente pode saber o que é verdade, tá? Para entender em relação aos processos de uma forma satisfatória, a gente precisa utilizar a ciência psicológica, tá? E a ciência psicológica, ela vai ter como principal objetivo, né, criar e validar teorias, e para isso a gente vai precisar utilizar o método científico, tá? Então, né, o que separa a psicologia do senso comum é basicamente, né, o nosso estudo aprofundado em relação a esses fenômenos que a gente tem, não só isso, uma autoconsciência em relação a essas nossas limitações, nessas limitações perceptuais e de raciocínio, e tentar criar estratégias cada vez mais eficazes para poder produzir um conhecimento que é um conhecimento mais próximo da realidade, tá? E quando as pessoas do senso comum, geralmente que vão se basear nessas crenças populares, né, nesse conhecimento que muitas vezes não é testado e é muito suscetível em relação a esses vieses, a esses erros de raciocínio, geralmente eles vão basear em relação a essa opinião, né, a essa intuição que muitas vezes vai estar enganada, tá? Então essa é a diferença em relação à psicologia e o senso comum, tá? E antes de finalizar essa aula, eu só queria fazer um disclaimer aqui em relação a por que a gente faz pesquisa, tá? Quando a gente fala em relação a uma conceituação sobre o que é a psicologia, geralmente a gente vai chegar num conceito de que é a ciência psicológica. Olha só, destaque aqui em relação à ciência, e a palavra está errada ali, tá no slide, mas a ciência psicológica é caracterizada como estudo científico do comportamento e também dos processos mentais. Então, quando a gente fala em relação a comportamento, a gente está falando em relação a uma totalidade de ações que são observáveis, né, dentro de um organismo, seja ele humano ou animal, tá? Isso pode envolver movimento corporais, expressões faciais, verbalização. Enquanto a gente fala de processos mentais, a gente está falando em relação a atividades cognitivas e também emocionais, tá? Como, por exemplo, a percepção, memória, né, e pensamento, tá? Então, uma coisa que acaba acontecendo com muita frequência é que as pessoas elas subestimam em relação ao objeto de estudo da psicologia, tá? Não tem uma clareza em relação a esse objeto de psicologia, e não só isso, também em relação às competências que precisam ser desenvolvidas dentro do psicólogo para poder estudar esses fenômenos e os objetos de uma forma eficaz, tá? Para isso, né, para a gente não ser enganado em relação às nossas intuições, às nossas sensações, a gente precisa desenvolver algumas competências, como por exemplo, o ceticismo amigável, né, que seria justamente essa postura intelectual que questiona e examina de forma crítica, né, as crenças, as ideias e as afirmações apresentadas, tá? A gente tem o senso crítico, então, que seria essa habilidade de analisar, interpretar e avaliar as informações de uma forma objetiva, e também a experimentação e as evidências, no qual a gente vai tentar criar justamente as estratégias e delimitar alguns determinados métodos para poder verificar as informações visando uma maior confiabilidade, tá? Um outro erro que acaba acontecendo muito quando a gente pensa dentro da psicologia é a mistura, né, da ideia de que a psicologia é uma psicologia clínica, sendo que isso não é verdade, tá? A psicologia é uma grande área do conhecimento que é produzida de uma forma científica, e a psicologia, a clínica, né, no caso, é uma psicologia clínica que é uma área de atuação do psicólogo, né? Então é uma pequena área dentro dessa grande área do conhecimento que é a psicologia, tá? A psicologia, né, ela produz um conhecimento que é um conhecimento muito amplo, que inclusive pode ser aplicado em diversos setores da sociedade, o que vai definir em relação a possíveis áreas de atuação que vão ser muito diversificadas, tá? E aqui eu faço em relação à diferença em relação ao que seria esse conhecimento básico que a gente produz do ponto de vista científico, no qual a gente quer avaliar, né, e entender em relação a como funcionam determinados processos, tá? E um outro ponto seria em relação ao conhecimento aplicado, no qual a gente vai pegar esse conhecimento que é produzido de uma forma científica e a gente vai aplicar em determinados
determinados contextos e determinadas práticas do psicólogo, como por exemplo a psicologia clínica, a psicologia escolar, a psicologia hospitalar, entre outras, que vai se basear nessa grande área do conhecimento que é a psicologia, tá? Então, né, na América Latina principalmente, a gente tem essa confusão de que o psicólogo é quem trabalha na clínica fazendo tratamentos relacionados à saúde mental, o que não é verdade, tá? Psicólogo, na verdade, é um cientista que vai produzir conhecimento em relação ao funcionamento psicológico, baseado em relação àqueles conceitos que a gente viu alguns slides anteriormente, tá? Isso é tão importante, tá? Que até no nosso código de ética profissional a gente tem esses princípios em relação a essa ciência, nessa base científica na atuação do psicólogo sendo destacados, tá? Eu não vou ler em relação a esse código de ética aqui, só vou ler em relação ao artigo 1, que são os deveres fundamentais do psicólogo, no qual na linha C, a gente vai ter, então, prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, tá? Além disso, na ética e também na legislação profissional, tá? Então, dentro do nosso código de ética, a gente vai ter esses princípios em relação a essa cientificidade da atuação do psicólogo já destacadas aqui, ok? E aí, gente, essa aqui foi a aula, tá? Na próxima aula eu vou falar em relação a alguns delineamentos de pesquisa, como por exemplo, tá? Vamos falar em relação a pesquisas de levantamento, também chamadas de pesquisas do tipo survey, tá? Pesquisas correlacionais, pesquisas observacionais e pesquisas experimentais, tá? E aí, eu vou explicar um pouco em relação a cada um desses tipos de pesquisas nas próximas aulas, tá? E aí, vamos começar em relação a o que são pesquisas de levantamento, ok? Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.